Vamos viajar no bondinho da pedreira. Pedreira lembra pedra, pedra lembra uma atividade artesanal muito comum no Grande ABC. E Rio Grande da Serra, que esse ano, em novembro, realizará o 10º Congresso de História do Grande ABC, tinha a sua pedreira, que calçou muitas ruas de São Paulo, por exemplo, e havia um bondinho que interligava a pedreira, no bairro da Pedreira, à estação de Rio Grande da Serra. Em 1972, o Diário do Grande ABC enviou fotógrafo e repórter para fazer uma reportagem sobre os últimos dias daquele bondinho. E o João Colovati, o saudoso João Colovati, tirou essas imagens lindas que nós estamos passando durante o programa. E um jovem que não é de Rio Grande da Serra, que é de São Bernardo, que está participando das reuniões preparatórias ao Congresso, se apaixonou pelo tema, voltou várias vezes a Rio Grande da Serra e o bairro da Pedreira e descobriu os personagens meninos em 72, hoje avós em 2017. Recebemos com alegria a presença do professor Marco Alexandre Cavalcante. Olá. Alexandre, é isso mesmo? Você se apaixonou pelo bondinho da Pedreira? Pois é. Foi numa reunião preparatória do Congresso, onde debatia-se o tema que seria tratado durante o Congresso, e foi que apareceram as fotos, que foram fotos que mostram uma época, mostram um momento, mostram personagens que, ao meu ver, seriam muito importantes estarem participando do Congresso de História como o símbolo principal de Rio Grande da Serra. E isso foi muito importante, pensarmos que o principal tema que poderia ser tratado em Rio Grande da Serra é o principal patrimônio da cidade, que são os seus moradores, são os seus personagens que precisam da sua visibilidade com relação a existir naquela cidade. E é legal, sabe, Alexandre, que a foto escolhida em 72 para a capa do Diário do Grande ABC foi de dois menininhos pretinhos, né, dentro do vagão, dentro do bondinho, olhando assim, sabe, assim, eles viraram personagens, primeira página do jornal. E a gente levou aquela imagem agora, publicamos na coluna, e onde será que estão esses dois personagens, esses dois alunos em 1972? Você descobriu esses alunos? Então, assim, o mais gostoso foi ter a curiosidade de ver essas fotos, achar as possibilidades que existiam de tentar localizar essas pessoas e pé na estrada. Foi pegar o trem até Rio Grande da Serra, foi descer lá na Pedreira, foi andar batendo de porta em porta, pegando as fotos, mostrando para as pessoas que estavam lá quem eles conhecem, quem eles sabem que existem, quem está ainda vivo, né, já que são falando de 45 anos das fotos. E muitas pessoas assim, se identificaram com essas fotos, começaram a entender que fizeram parte de um momento, de uma época e que estão lá, né? Abertos à discussão, abertos a dialogar, abertos a narrarem suas experiências, principalmente daquele momento que mostrava um trenzinho, um bondinho que prestava serviço à Pedreira de Rio Grande da Serra e que naquele momento estava deixando de existir, né, por questões de interesses e por não existir mais, estava prejudicando até mesmo as crianças de irem à escola, porque ali deixariam de ter um transporte que pudesse levá-los e voltar com eles para casa. O bondinho existe, né? Ele não funciona mais, ele hoje é uma peça de exposição. Sim. Né? Que fica numa escola da cidade. Fica no Centro de Formação de Professores lá de Rio Grande da Serra. Tá. Né? Ainda você tem referências lá na Pedreira do bondinho, com qual seria a Rua dos Trilhos, é uma das ruas que tem lá na Pedreira. As pessoas lembram muito bem aonde passava, tanto na Pedreira como o trajeto que fazia até a estação Rio Grande da Serra. Parava em vários bairros. Parava em vários bairros. Muitas crianças utilizavam desse serviço. Né? Muitas delas até hoje lembram com saudade desse momento, por mais que assim seja olhar de hoje, é o olhar da precariedade do serviço, né? Mas tipo, era um serviço prestado. E não era nem para essa finalidade, né? O bondinho da Pedreira tinha uma finalidade mais para a pedreira, não para os estudantes, né?
E foi interessante também dialogar também até com a própria escola do local, que até hoje existe essa escola lá A mesma escola? Pedreira. Sim, e eles assim, tipo, se sentem muito empolgados em falar sobre esse assunto, porque eles começam a se identificar. Porque a questão da memória é muito importante pela questão da identidade que você acaba criando a partir dela. E eles, da Pedreira, eu falo isso porque eu não sou de lá, eu me sinto até um estrangeiro indo para lá. Eu consigo ver a felicidade que tem deles expressarem as suas emoções e suas lembranças como forma até de se reconhecerem como pertencentes e participantes daquela comunidade. Uma comunidade que ainda guarda suas lembranças, ainda guarda seus cenários daquela época, ainda guarda características fundamentais daquele momento, por mais que tenha passado aí 45 anos, o lugar pacato ainda existe, o lugar bucólico ainda existe, e as pessoas gostam de estar lá, gostam de se sentir lá e valorizam muito, principalmente Rio Grande da Serra, que também cresceu, né, nesse momento. Sim. Alexandre, você falou uma coisa bem legal. Rio Grande da Serra tem a estrada de ferro, a estação ferroviária histórica, muito antiga, praticamente está precisando de uma reforma, mas está lá. Sim. Tem a igreja, a capela de São Sebastião reformada. Existe um paisagismo fantástico, uma fauna e flora maravilhosos, um braço grande da represa Billings, né? Que o Rio Grande passa por Rio Grande da Serra. Eles são acidentes geográficos, são bens patrimoniais que formam a história da cidade. Mas o grande personagem disso são as pessoas. Isso é legal, né? São os dois. Como é que eles chamam? Aqueles dois meninos que estão nessa foto que nós estamos mostrando agora. Lembra o nome deles? Você localizou um deles? Eu localizei um deles. Ele ainda mora lá, ele é nascido lá, na verdade são irmãos, pelo que entendi são irmãos. São dois irmãos. Até hoje estão lá, eles trabalham numa questão de carpintaria, marcenaria, lá ainda. Um deles que eu conversei mais diretamente foi o Zé Neguinho. Zé Neguinho. Zé Neguinho, né? E o outro irmão, por estar ocupado no momento, não conseguiu falar comigo, mas vamos marcar um outro horário para falarmos com ele, né? Esses são um dos personagens, né? Porque você vai vendo outras fotos, vão vendo outras crianças, né? Exatamente. Outras crianças que acabam lembrando de outras crianças que estavam lá também. Será que o Zé Neguinho e o irmão vão participar do congresso? Eu espero, né? Eu espero. Porque vai haver uma mesa dentro do 14º Congresso de História do Grande ABC, focalizando o Bondinho da Pedreira. Sim. Isso vai ter. Sim, né? E eu acho que fundamental é eles participarem, contribuírem cada vez mais com a memória da cidade, não é? Entenderem que fazem parte da cidade, fazem parte do principal patrimônio da cidade, não é? E eles estão abertíssimos a falarem sobre suas histórias, sobre suas memórias, não é? Não somente eles, mas também os jovens também daquela região gostam também de falar muito dessas lembranças. Não é? Você sabe que as filhas do motorneiro, o condutor, sim, do condutor, elas participaram dessa história, elas lembram disso, estão vivas, né? Sim. O motorneiro já partiu, o seu José, me parece, mas elas estão aí, elas devem participar do congresso, Sim, né? eu cheguei a conversar com uma enteada dele até também. Né? Ele era funcionário da Prefeitura de São Paulo e depois que se aposentou ficou morando lá. Porque o Bondinho, a Pedreira era um próprio da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Era uma propriedade pertencente à Prefeitura de São Paulo. Tempo da Coab, né? Isso, onde as pedras iriam para São Paulo. Depois que ele fazia esse serviço de transporte, ele acabou se identificando com o local e, a partir dali, se aposentou, foi morar lá, casou-se, não é? Até... E você vê, Alexandre, eu conheci o João Colovati eu considero, né, o maior fotógrafo noticiarista do Grande ABC na sua história. Então, a sensibilidade dele. Ele poderia fazer meia dúzia de fotos e estava cumprida a pauta. Ele foi além. Ele fotografou o bairro, ele fotografou a escola, ele fotografou a repórter, que nós não sabemos o nome ainda. Temos esperança de descobrir. Fotografou o Zezinho sim, eu lembro dele, era um motorista. Quer dizer, ele documentou, deixou
mais de 40 fotos, que nós estamos desde o começo passando nesse programa. E que legado, né? E essas fotos assim são assim de uma sensibilidade imensa, porque ele mostra o cotidiano que talvez passasse muito despercebido, não é? Por qualquer pessoa que estivesse indo para lá para noticiar um fato. Não, ele quis pegar uma sensibilidade de crianças que iam para a escola, voltavam para casa. Não é? Detalhes das fotos ali que eu acho fantástico, que o bondinho só era permitida a entrada para pessoas conhecidas. Tá um aviso. É muito legal essa parte. Quer dizer, então essa sensibilidade de que um fotógrafo, um olhar de um fotógrafo que, como ele, né, deixa registrado isso para nós, né? Estamos aí usando hoje para pesquisar. E o professor Alexandre, de onde vem essa sua sensibilidade? Eu acho que a paixão com relação à memória, a paixão com relação à memória do ABC vem desde criança, não é? Tipo, a coluna mesmo, eu acho que sempre me ajudou muito nesse sentido de estar querendo saber cada vez mais. Eu acho que todo diálogo, todo ouvir as pessoas, todo ouvir a construção e o desenvolvimento da região, eu acho que vem de entender onde estou e para onde nós vamos. Então, quando você ouve uma pessoa falando sobre a memória da cidade, a memória do ABC, né, o seu livro, as suas então, colunas... é justamente isso. Que ano que você nasceu? Eu nasci em 76. 76. Esse livro, ele emocionou a gente, né? O Alexandre emocionou. Esse foi o nosso primeiro livro, São Bernardo e seus bairros, sua gente. Ele trouxe para autografar. Esse livro foi lançado em 81. O Alexandre tinha seus 5 anos. Tinha por aí, 5 anos de idade, a gente já estava... Eu acho que comprei esse livro, eu tinha 8, fui lá comprar lá na seção de memória em São Bernardo, na João Pessoa ali, na época. Hoje é patrimônio, né? Patrimônio. Então a gente aproveita assim, sabe, para mandar alguns abraços, sabe? Sim, lógico. Aquele lutador Maguila, né? Gostava de dar abraço. Eu abraçaria o prefeito Tito Costa, do alto dos seus 94 anos, lúcido, escrevendo, advogando. O Fernando Lessa, que foi a pessoa que me convidou para fazer esse livro. O Aron Galante, que sucedeu ao Tito, que fez a reedição, a Dona Dulce, né? E está aqui o livro, né? São Bernardo e seus bairros, sua gente, às vésperas de mais um congresso de história do Grande ABC, a presença do Alexandre. Alexandre, convida o pessoal a participar em novembro do congresso. Sim, não somente isso, participar do congresso em novembro. O congresso vai ser em Rio Grande da Serra. Vamos falar da gente de Rio Grande da Serra. Teremos uma mesa, né, temática sobre os moradores da Pedreira. Quero que todos os moradores da Pedreira, quem tiver interessado de Rio Grande da Serra, jovens estudantes de história, jovens estudantes de qualquer área que estejam apaixonados pela memória do ABC, compareçam lá. Vai ser muito interessante essas trocas de experiências, trocas com relação ao conhecimento da construção não somente de Rio Grande da Serra, como também do ABC. Não é? E sem contar que, mais do que tudo, o importante é nós estarmos sempre valorizando a nossa memória, porque é nela que vamos estar nos conhecendo e entendendo nossa identidade. Alexandre, obrigado. Obrigado você. E com essas fotos, as fotos do João Colovati, do Bondinho da Pedreira, encerramos mais um programa Memória na TV. Convidando você a participar na próxima semana, a assistir a mais um programa que fala da nossa região. A nossa região é muito simples. E essa simplicidade que faz memória. E se faz memória, faz história. Venham com a gente sempre. Participe. Muito obrigado.